Amigos do Fórum Norte Gaúcho, é com grande satisfação que estamos iniciando o 7º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e o 8º Fórum Norte Gaúcho do Milho. É um evento que vai ser realizado de forma virtual, a exemplo do que foi ano passado, em função dessa pandemia toda que se estabeleceu no mundo inteiro. A comissão organizadora, formada pelo Sindicato Rural, pela Emater, pela CIAS, pela Associação dos Engenheiros Agrônomos Getúlio Vargas e pela Unideal, em parceria com o Poder Público Municipal de Getúlio Vargas, estamos levando aos senhores nesse evento palestras que entendemos ser de profunda importância para que aplicado na sua atividade, especialmente então no trigo e no milho, fará a diferença nos seus empreendimentos. Desejamos aos senhores um excelente fórum e que acompanhem a nossa programação. 7º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e 8º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Em nome do Poder Executivo Municipal, nós queremos saudar a todos. Acreditamos na força da agricultura e temos a certeza que, com informação, estaremos levando renda ao homem do campo e contribuindo para a sucessão familiar. Muito obrigado a todos que acreditam na força do agro. Olá pessoal, passamos agora a assistir a palestra com o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, com o tema Análise e Perspectivas para o Mercado do Trigo. Um bom fórum a todos! Nossa saudação a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui conosco no 7º Fórum do Norte Gaúcho do Trigo. Eu quero aqui cumprimentar o Sindicato Rural de Getúlio Vargas, na pessoa do nosso presidente, o Luiz Silva, assim como toda a sua diretoria, toda a sua equipe de trabalho, por esse excelente desenvolvimento desse fórum, que está sendo um sucesso, graças ao empenho, ao trabalho desse sindicato tão engajado e tão preocupado com o bem-estar dos produtores da região. E eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte disso e de ser sempre um parceiro desta iniciativa, a qual eu saúdo, parabenizo e desejo longa vida. Meu nome é Antônio da Luz, eu sou economista-chefe da Farsul e eu na quarta já falei sobre milho. Se o seu interesse também é em milho, por favor, não deixe de conferir aqui no canal do YouTube do fórum a nossa palestra, assim como convido para ver a de todos os demais palestrantes, que todos trouxeram uma contribuição muito grande para cada um dos senhores e senhoras. A minha tarefa e a minha mensagem hoje é sobre o mercado de trigo, e eu já vou começar, vou ficar aqui no cantinho, para que os senhores e senhoras possam olhar os dados, porque os dados são muito mais importantes do que a minha imagem, a minha pessoa e, sobretudo, o meu entendimento. O que os dados mostram é mais importante do que eu penso ou deixo de pensar. Evidentemente que eu vou trazer a minha análise, eu vou trazer a minha opinião, mas mais importante que a minha opinião, sem dúvida, são os dados. São as informações direto da fonte. E é isso que nós queremos compartilhar com os senhores e senhoras hoje. Então vamos lá. Eu vou falar então de mercado mundial, vou falar de mercado brasileiro, então nós vamos concluir. Começando então com o mercado mundial, notem aqui temos então a produção mundial. Vamos falar de mercado mundial, vamos começar com a produção. E a produção mundial de trigo nos aponta para um crescimento de 2% agora nesta safra que estamos, safra 21, chegando a 776 milhões e meio de toneladas. Ano passado nós já tínhamos crescido 4% e estamos crescendo de novo. Então vejam que nós tínhamos um problema lá em 2019, questões climáticas, enfim, nos recuperamos em 20 e superamos em 21. E estamos há 2 anos aumentando a produção mundial e não houve nenhum problema em termos de preços no mercado global, como nós vamos ver mais adiante. Então, essa é a primeira coisa importante que nós temos que observar. O mercado está produzindo mais, está crescendo, entretanto, sem gerar nenhum contratempo em termos de preço até este momento.
Quando nós olhamos quem são esses produtores, a União Europeia continua sendo o maior produtor mundial de trigo. Mas notem que eles devem cair a sua produção em 21, 12%, e esta produção ela é muito parecida com aquela que nós tínhamos lá em 2010, 2011. Ou seja, nós estamos na Europa estagnados em termos de produção. Chegamos lá em 16 a produzir 160 milhões de toneladas, mas foi um voo de galinha. Agora, o mesmo não podemos falar da China. A China estabiliza a produção esse ano porque não conseguiu produzir mais, e tão somente por isso, mas ela vem crescendo, cresceu 2% no ano passado, e vejam que ela vem aumentando a sua produção. E já produz quase a mesma coisa que a União Europeia. Não se surpreendam se 22 a China não vir como o maior produtor do mundo de trigo. Esta é a nossa aposta. A União Europeia sendo ultrapassada pela China já no ano que vem, e a Índia, que é o terceiro maior produtor, que produziu 81 milhões de toneladas em 2010, e já está em 108 praticamente em 2021, crescendo, portanto, a taxas importantes, cresceu 4% no ano passado e 4% nesse. Pois muito bem, a Índia, até 2030, ela deve se consolidar como o segundo maior produtor de trigo do mundo, ultrapassando inclusive a União Europeia. E a Argentina vem diminuindo sua produção. Ela está aqui em outros, ela não aparece aqui, porque ela não está entre os maiores produtores do mundo. A Austrália se recuperou forte aqui neste ano de 2021, vejam, uma recuperação bastante significativa, mas a Argentina, ela diminui a sua produção esse ano em cerca de 2,5 milhões de toneladas, mas eu vou deixar para falar da Argentina nas exportações, porque isso sim, as exportações argentinas impactam bastante o nosso mercado, então eu vou guardar a Argentina para lá, só que eu não quero passar esta informação sobre os principais produtores sem mencionar que a Argentina está aqui nos outros e diminuindo a sua produção. Quando nós se olhamos de um lado a produção, vamos olhar agora o consumo, e notem que o consumo vem crescendo mais forte ainda. O consumo esse ano cresce 4% e chega a 774 milhões de toneladas consumidas neste próximo ciclo. Ou seja, se aumenta a produção, aumenta também o consumo, e isso tem dado uma sustentação muito grande aos preços. E a China, que ainda não é o maior produtor, já é o maior consumidor de trigo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: ela cresce 19% em 2021. 19%. E se eu pegar o período 2010-2021, vejam que sai de 108 para 150 milhões de toneladas. É um enorme crescimento. Enquanto a União Europeia, que é o segundo maior consumidor, diminui o seu consumo, seja em 21, seja na tendência de longo prazo. Então, notem que a China vem ganhando um espaço muito grande na produção, mas o espaço é maior ainda que ela vem conquistando na parte do consumo, que já pulverizou a União Europeia como o maior consumidor. Vejam que lá em 2010 a União Europeia consumia mais do que a China. Isso ainda era verdade em 2011, era verdade em 2012, já em 2013 deixou de ser. E desde então a China passou a ser o maior consumidor e se distanciando da União Europeia. E a União Europeia hoje já está mais para competir com a Índia, que era aqui, continua sendo a terceira maior força de consumo global de trigo, mas vem crescendo bastante, cresceu bastante nesse período, cresce 8% em 21 e já começa a se aproximar da União Europeia. Então, sim, a Índia deverá ultrapassar a União Europeia em produção até 2030, e nós acreditamos que ali entre 25 e 26, a Índia seja o segundo maior consumidor de trigo do planeta. Então, atenção para essas mudanças geográficas, para essas mudanças do mercado global, porque isso impacta no futuro e nas estratégias dos triticultores.
E por que eu já estou falando num assunto que eu vou tratá-lo mais a miúde ali adiante? Eu quero dizer para os senhores que dentro desse consumo, nós temos um consumo de produção para humanos, mas nós temos uma produção para ração. E isto é uma coisa muito importante que os senhores e senhoras saibam. Aqui nós estamos abrindo o consumo entre o consumo trigo feed e trigo para consumo humano. Neste ano de 2021, o consumo humano é de quase 602 milhões de toneladas, para um consumo trigo feed de 156, arredondando 157 milhões de toneladas. Então, o consumo humano é predominante, não há dúvida disso, não há dúvida disso. Mas quando eu pego de 2011 a 2021, e aqui eu peço desculpas, saiu errado, aqui não é 2020, é 2021, eu peguei errado ali na hora de fazer o gráfico, mas esse dado é 21, é isso que importa. O crescimento do consumo do trigo para fins de alimentação humana cresceu 15% neste período. Já o trigo feed cresceu 34% nesse período. E vejam que o crescimento é muito forte neste ano de 2021. E por que isso está acontecendo? Isso é uma tendência, e os senhores e senhoras triticultores precisam ficar atentos a esse fato. Com a escassez de milho, com a escassez de soja no mundo, que tem nos trazido esses preços imensos para as nossas principais commodities agropecuárias, ele está trazendo uma enorme oportunidade para o uso de trigo feed. O que é o trigo feed, para quem não sabe? É o uso destinado do trigo para a ração animal. Então, justamente por conta disso que nós, Farsul, junto com a BPA, junto com a Embrapa, estamos lançando um programa, dia 24 de maio, agora dia do aniversário de 94 anos da Farsul, 24 de maio do mês que vem, estaremos lançando um programa que é o programa Duas Safras, que visa o Rio Grande do Sul produzir de fato duas safras, porque a gente não produz duas safras, produz 1,9 safra, porque a nossa produção de inverno é minúscula perto do potencial. E nós queremos chamar a atenção que nós não devemos parar de produzir o trigo pão, né? Trigo para alimentação humana, não devemos de jeito nenhum diminuir a nossa produção. Não é isso que nós estamos propondo. Mas sim, nós estamos propondo que nós, além desta produção, também nos especializemos na produção do trigo feed, porque o mundo está demandando trigo feed. E mais do que isso, as nossas barbas estão demandando trigo feed, porque estamos perdendo indústrias de produção de aves, de suínos, de abate de aves e suínos, e por consequência estamos perdendo oportunidades de produzir suínos e aves no Rio Grande do Sul por falta de ração, que pode ser feita com milho, mas também pode ser feita com trigo feed. E isto é um movimento mundial, senhoras e senhores. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Se não der certo a venda aqui dentro, tem um mercado imenso e crescente lá fora. Então, nós queremos aqui deixar clara a nossa posição de que o crescimento do consumo se dá em patamares maiores para trigo feed do que trigo em consumo humano. E neste ano de 2021, o crescimento do trigo feed é muito maior e a tendência para os próximos 2 anos é o trigo feed crescer bem mais do que o consumo humano de trigo. Então, isso tem nos gerado uma oportunidade que nós, produtores rurais gaúchos, deveremos ficar atentos. Os senhores e senhoras produtores do norte gaúcho, e que têm uma enorme especialidade na produção de trigo e fazem isso muito bem, podem ter uma vantagem competitiva importante. Além do mais, a maior parte dos aviários e das áreas de produção de suínos estão num raio curto dos senhores e senhoras. Então, nós conseguimos levar essa produção de maneira competitiva, seja no mercado interno, seja no mercado externo. Então, bastante atenção a estas mudanças que estão acontecendo no mercado mundial, essas mudanças dos principais produtores, as mudanças dos principais consumidores. Isso acarreta um reposicionamento estratégico da nossa
da nossa parte comercial de trigo e, ao mesmo tempo, nós temos que estar atentos para que tipo de trigo está aumentando mais a demanda, para que fiquemos atentos às oportunidades de negócios que os ciclos econômicos nos proporcionam. O que me fez ter sucesso ontem não garante o meu sucesso amanhã, porque as coisas mudam. E nós estamos aqui, então, antecipando as tendências para que os senhores e senhoras produtores do Norte Gaúcho e que nos dão o prestígio de acompanhar o nosso fórum, saibam com antecedência o que está acontecendo. Então, aqui nós olhamos para a relação entre o que estamos produzindo e o que estamos consumindo e vejam que a relação produção-consumo está muito, muito apertada. E isto nos traz um conforto e uma tranquilidade em termos de preço. Agora, se eu disse lá atrás que o consumo está crescendo a um ritmo maior, e o consumo está crescendo em países que não são necessariamente, não conseguem abastecer a sua própria a produção, com sua própria produção, logo nós temos que ampliar exportações e é isso que está acontecendo. Estamos aumentando aqui 3% as exportações de trigo no mundo em 2021 e vejam que a Rússia que é o maior exportador, é quem mais cresce nesse ano. A União Europeia, que vem diminuindo produção, vem diminuindo consumo, também vem diminuindo exportações, né? Diminui 28% neste ano, é bem verdade que tinha aumentado 65% no ano passado, mas se mantém aí na casa, nesses últimos anos, entre 20 e 35 milhões de toneladas, tem sido o desvio médio aí da União Europeia. O Canadá volta a ter uma importância muito grande, duela pela segunda posição com a União Europeia. Os Estados Unidos também cresce 3%, e vejam que a disputa pelo segundo maior exportador está muito grande. A Austrália, que volta para o jogo por aumentar a produção também, cresce significativamente as suas exportações. E a Argentina, ao contrário, diminui 23% as suas exportações. A Argentina está diminuindo produção, principalmente por questões climáticas, mas também a situação na Argentina é uma situação difícil, complicada. Ela não diminui tanto o seu consumo, logo ela precisa diminuir exportações. E isso tem muito a ver com os nossos interesses aqui no Brasil, porque a Argentina é um contumaz exportador para o Brasil. Logo, nós somos um importante importador de trigo da Argentina. E já que, como eu vou mostrar lá adiante, o Brasil está aumentando a sua produção, é importante que nós saibamos que se vamos aumentar a produção, nós vamos, então, diminuir as importações, porque, do contrário, a conta não fecha. E a Argentina, ao diminuir as suas exportações, traz um equilíbrio para o mercado doméstico brasileiro. Então, vejam que está difícil importar para os importadores, seja lá do que for, por conta da taxa de câmbio estar muito elevada. Então, a Argentina está nessa situação complicada, e quando nós olhamos os principais exportadores, nós vemos que são países que a maior parte deles, com exceção da Argentina, tem a TEC, e mesmo que derrube a TEC, a tarifa externa comum, produtores fora do Mercosul precisam pagar 15% para colocar no mercado brasileiro. A Argentina, que tem o benefício da proteção da TEC, está diminuindo as exportações, e os demais que estão aumentando, eles precisam pagar a TEC. Mesmo que venham a pagar a TEC, que venham derrubar a TEC, o Brasil precisa competir lá fora com o apetite do aumento das importações dos outros países. Vejam que eu tenho um Egito muito forte nas importações, se eu tenho uma concentração de exportadores, eu tenho uma difusão de importadores. Vejam que a maior parte dos importadores está em outros, porque é um mercado muito grande, muito competitivo. E vejam que eu tenho um Egito mantendo forte, mas vejam a China, que praticamente não importava nada em 2010, e já está em segundo lugar em importação em 2021.
já passando a Indonésia, crescendo 95% em 2021, sendo que tinha crescido 71% em 2020. Então, vejam, senhores, o Brasil, pelo trigo da Rússia, da Ucrânia, do Canadá, dos Estados Unidos, vai ter que competir com a China em termos de importação. E aí eu pergunto, será que temos toda essa bala na agulha para competir com um país que vem crescendo 71% em 20, 95% em 21? Então, o que nós queremos dizer com isso? Que os países exportadores, eles vão se concentrar na Ásia, porque faz sentido, assim como soja, assim como milho, assim como tudo. E o Brasil, se quiser competir no mercado mundial de importação, terá que competir primeiro no mercado altamente difuso, e nós somos parte dos principais importadores, mas vejam que nós somos pouco perto do outros, e além do mais, temos que competir com China, por importação, né? Então vejam que não é uma situação muito simples. Tanto é que a projeção de importação para o Brasil para 2021 é queda. Já caiu em 20, deve cair mais em 21. Então vejam que isso traz para o mercado doméstico uma situação de alívio, porque devemos produzir mais, então teremos que importar menos para manter esses níveis de preço. Nós temos o estoque mundial caindo, portanto, nesse próximo ciclo. A China, apesar da sua volúpia, apesar do aumento da produção, do consumo e a tentativa de cobrir esse consumo com importações, ainda assim diminui estoques. Né? Ainda assim diminui estoques. Então, nós temos uma situação no mundo bastante apertada. Por isso que os preços lá fora, em Chicago, têm subido tanto. Vejam que em abril de 2020, nós tínhamos um preço de 5,70 o bushel e agora nós temos 6,55. Então, nós estamos numa situação muito diferente, muito mais confortável neste ano, um aumento bastante substancial do preço lá fora. E ainda com o aumento da taxa de câmbio, isso traz para nós um conforto interessante. Entrando então no mercado brasileiro, nós devemos produzir mais, 20% a mais de trigo nesse ano, lembrando que nós somos especializados na produção de trigo humano e temos que abrir a nossa cabeça para as oportunidades do trigo feed, porque é o que mais está crescendo no mundo, como eu mostrei lá atrás, mas estamos aumentando 20%. E quem quer aumentar 20% tem que saber que está botando um pé na chuva. E quem está na chuva está se molhar. O que eu quero dizer com isso? Estamos assumindo risco. Ao fazer este aumento de produção, a gente fica mais vulnerável à taxa de câmbio, porque a taxa de câmbio nos dá uma blindada contra importações, seja lá de onde for, principalmente da Argentina, mas se cai a taxa de câmbio, o Brasil fica, o importador começa a achar mais barato o preço lá fora. Então, atenção a esse aumento de produção. No entanto, eu confesso aos senhores e senhoras que não me assusto tanto com isso, porque em que pese seja um crescimento muito grande em relação a 20, historicamente, isso não chega a ser um volume que nos apavora. O problema é que nós estamos, sim, com o consumo interno complicado, com a crise econômica que vivemos, é difícil aumentar o consumo interno, né? Então, ficamos dependentes de câmbio mais elevado e importações menores. Aqui está o consumo brasileiro. O USDA estima que vamos consumir 12,2 milhões de toneladas em 2021. Eu acho difícil esse número acontecer, muito difícil. A crise econômica não nos permite ter todo esse consumo. Mas, enfim, como eu disse lá no início, uma coisa é o que eu penso, outra coisa são os números. Acho que não conseguimos tudo isso. Mas tudo bem, aí estão os números. Historicamente, vejam que nós estamos com o nosso consumo estagnado. O Brasil é um país que a economia não cresce, todos os senhores sabem, mas não custa repetir, nós tivemos uma década perdida. Entre 2010 e 2020, o Brasil não cresceu, pelo contrário, decresceu a uma taxa de 0,6% ao ano, porque as quedas no PIB de 14, 15, 16 e 20, as quedas foram maiores do que os crescimentos dos outros anos dessa década. Então, hoje o Brasil está produzindo tudo, não é só trigo, tudo. Nós estamos produzindo e consumindo menos do que 2010. Então, um país que está nessa situação econômica, que é uma situação grave, não tem espaço para aumentar consumo. Então, nós estamos, aos olhos do USDA, estagnados. Acho, pelas nossas contas, que nós estamos mais próximos disto daqui, em termos de consumo, do que disto daqui. Mas, ok, esses são os dados
do USDA. E vejo que nós estamos aumentando a produção interna desde 2018. Então temos que ter aqui um certo cuidado. Para aumentar a produção, temos que diminuir a importação. Neste ano é isso que está acontecendo, está dando certo. Mas estamos com uma taxa de câmbio que nos favorece para fazer isso. Então, muita atenção à taxa de câmbio. Muita atenção à taxa de câmbio. Foi a recomendação que eu dei ano passado e que nós tivemos a sorte de se manter alta e aumentou mais ainda, mas a recomendação continua a mesma. Atenção à taxa de câmbio. Porque se dá uma reversão na tendência, nós ficamos aqui com os pés descobertos, porque o cobertor é curto. Aqui, estamos aumentando, como eu mostrei, produção diante de uma estagnação de consumo, porque as importações estão caindo. E as importações estão caindo porque o preço lá fora está alto e porque a taxa de câmbio está elevada. Então, esses dois componentes é que nos garantem a possibilidade de aumentar a produção sem termos maiores dificuldades para a comercialização. E os estoques estão caindo, porque o que estamos aumentando a produção é menor o movimento do que estamos diminuindo o nosso consumo. Ou seja, consumo não, desculpem, as importações. Nós estamos diminuindo as importações num volume maior do que estamos aumentando a produção. Com isso, os nossos estoques caem, estamos com estoques muito, muito baixos, e isto daqui, senhores e senhoras, nos dá um refresco e uma possibilidade, sim, de mantermos preços nesses patamares elevados, pelo menos até a colheita da próxima safra. Então, hoje nós estamos com preços bem atrativos, na casa de R$ 86,74 o saco. Se nós olharmos isso lá fora, ou seja, se o importador quiser trazer trigo lá de fora, vai pagar caro, mas aqui em Passo Fundo está 80,13, e essa diferença ela costuma ser maior, mas desde 2017 está apertada. Então vejam, senhores, que se o importador quiser trazer lá de fora, o custo de importar será alto, né? O preço paridade de importação é alto neste momento, o que nos dá uma possibilidade de mantermos esses preços, no mínimo, nesses patamares que estamos hoje. Então, a nossa expectativa é que até a colheita tenhamos preços muito bons para o trigo, mas é evidente que em períodos de colheita nós temos movimentos de queda que são naturais de safra e entre safra. Então, concluindo, o consumo mundial deverá crescer em 2021, reflexo da forte demanda chinesa, principalmente. Muita atenção ao que está acontecendo no trigo feed, que é o que mais tem crescido nos últimos anos. Neste último ano em particular, e nos próximos 2 deve crescer mais ainda, nós estamos com uma expectativa de ter que recorrer a estoque para fechar as contas de consumo esse ano de 2021 no mundo. Nós devemos ter um impacto desse cenário em Chicago, ou seja, os preços já estão elevados, podem subir mais ainda em Chicago, o que eleva a paridade de importação do preço do trigo aqui para um patamar ainda melhor, e mantida a taxa de câmbio nesses patamares, nós já temos uma possibilidade muito forte de manutenção de preços elevados, inclusive na safra. Agora, se a taxa de câmbio subir mais ainda, como aconteceu do ano passado para cá, nós podemos ter esta folga ainda maior. Então, muita atenção com o que está acontecendo em Chicago, muita atenção com o que está acontecendo com a nossa taxa de câmbio. No Brasil, nós temos um consumo, na melhor das hipóteses, estável, mas nas nossas contas em queda, porém, e nós temos uma produção em alta. Bom, então vai dar desencaixe, Antônio? Não vai, porque as importações, as quedas das importações mais do que compensam esse desencaixe entre consumo e produção. No entanto, nos deixa mais expostos a variações cambiais e ao preço lá fora. É bem difícil o Brasil competir com a China com importações de trigo. Então, nós estamos numa situação bastante confortável. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao meu presidente, Luiz Carlos Silva, a sua diretoria, a sua equipe de trabalho, em particular a Deise, que nos ajuda bastante nesse processo, mas toda a equipe que permite que nós cheguemos na casa de cada um dos senhores e senhoras com as nossas informações, e que, apesar da pandemia, fazer isso de maneira segura, garantindo que nós não vamos ser vetores
de transmissão de vírus. Todos nós temos que fazer a nossa parte nesse momento, porque temos que manter o comércio aberto, temos que manter as empresas funcionando, e para que isso aconteça, nós temos que fazer a nossa parte, que é redobrar os nossos cuidados. Então, se não podemos nos abraçar, confraternizar, e receber a cesta das mãos do nosso presidente esse ano, por estarmos contribuindo com o fórum, podermos receber o abraço caloroso de cada um das senhoras e senhores, as palmas, o incentivo. Nós, se não podemos fazer isso, podemos levar sim a nossa informação do mesmo jeito, como estamos fazendo agora, seria do jeito que faríamos, para preservar a saúde dos senhores e das senhoras. Então, cuidem-se, mantenham os cuidados, porque precisamos manter a economia funcionando, estejam em paz, estejam bem. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui a nossa apresentação e desejo uma longa data ao nosso fórum do Norte Gaúcho, porque ela não se encerra aqui, ela vai ficar disponível, então espero que fique por longa data sendo acessado, não só a minha palestra, mas as dos demais palestrantes, porque todos nós trazemos uma contribuição muito grande. Em alguns momentos o mercado é mais importante, em outros momentos o cuidado com pragas é mais importante, às vezes as questões climáticas são mais importantes, e aí não importa aquela que vai chamar mais atenção nesse ano. O importante é o produtor estar bem informado. Então, muito obrigado, um abraço a todos e um particular e caloroso abraço do nosso querido presidente Luiz Carlos Silva. Um abraço.